Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, uma palavra de Deus que Ele traz grandes ensinamentos para nós. Às vezes até passa despercebido aquilo que está escrito, mas olha o que está escrito no capítulo 1 do livro de João, a partir do versículo 40 a 42. Diz assim a palavra: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefa, que quer dizer Pedro. Oh, glória a Deus! Texto dentro do contexto, vamos estudar essa palavra. João Batista tinha sido enviado por Deus a batizar as pessoas. Enquanto isso, o próprio Deus falou para ele que quando ele visse o Espírito Santo descendo sobre alguém, o formato era da pomba, mas ali era o próprio Espírito Santo descendo. Aquele ali era o Messias. Era ele, aquele que era o esperado, o desejado daquele povo. E então, quando João ele viu Jesus e viu aquela pomba descendo, ele disse que ele não conhecia Jesus, mas ele sabia que ele era a pessoa esperada. Então, ele disse assim, olha, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Sabe, João acaba de dizer isso e dois dos seus próprios discípulos deixam João e começam a seguir a Jesus. E um deles justamente era o André, o irmão de Simão, mas aquele que viria se transformar em Pedro. E o que eu quero meditar com você hoje é tão interessante porque André buscou primeiro o seu próprio irmão. Sabe, ele chega para Pedro e fala assim, achamos o Messias, e levou Pedro até Jesus. Eu sei, queridos, como é difícil a gente falar para os nossos, como às vezes nossos irmãos carnais, nossos parentes, nossos familiares, como às vezes é difícil testemunhar do nosso encontro com Jesus, mas é por amor que a gente faz isso, é por amor que a gente quer que eles recebam aquilo que nós já recebemos, aquela alegria, aquela paz, aquela cura, seja qual for a necessidade, nosso desejo é levar os nossos queridos até Jesus. E Jesus sabia dessa dificuldade, porque ele diz, o profeta não tem honra em sua própria casa. Ele mesmo, no início do ministério de Jesus, ele já tinha passado por isso. Você sabe que os familiares de Jesus saíram para prendê-lo, porque eles estavam dizendo, ele está fora de si. Ali era os familiares, os irmãos de Jesus, os próprios irmãos, dirigiram-se a ele e disseram o seguinte, deixa esse lugar, vai para a Judéia para que todos os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Isso está escrito no livro de João, capítulo 7, versículo de 3 a 5. Primeiro que eles estavam errados numa coisa muito séria. Eles disseram assim, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e realize os seus feitos em oculto. Eles achavam que Jesus queria aparecer, eles achavam que Jesus tinha vindo e que esses milagres, essas coisas, tinham que falar diante de todo mundo. Mas eles estavam, na verdade, não é reconhecendo como ele era poderoso. A Bíblia diz, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, queridos, não pense que vai ser fácil, não pense que você vai chegar a falar, Deus queira que seja assim, para alguns até pode acontecer, mas é difícil você levar um querido seu até Jesus. Difícil, mas não impossível. Não impossível para Deus, porque a Bíblia diz que André primeiro foi falar com quem? Com Pedro.
E é isso que eu e você temos que fazer. Se ele vai aceitar, se ele não vai, se ele vai ouvir, se ele não vai, não importa, o tempo é de Deus, a maneira como Deus vai relembrar é dele. A parte do Espírito Santo é convencer da necessidade de arrependimento e levar essas pessoas à salvação. A sua parte, a minha parte, é a gente testemunhar por fala, por palavra de Deus ou até pela própria vida, sem nenhuma palavra sendo dita, pela transformação o que ele fez na nossa vida. Você sabe que Pedro demorou bastante tempo para se converter? Ele foi atrás de Jesus, mas apesar dele ter seguido Jesus imediatamente, apesar dele ter andado em cima daquelas águas com Jesus, foi o único que andou naquelas águas, apesar dele ter sido enviado junto com outros 69 discípulos, 70 foram enviados de 2 em 2, fizeram sinais e maravilhas, voltaram maravilhados, nossa, até os próprios espíritos se submetem ao teu nome, tudo certo. Mas por que eu falei que ele não se converteu? É muito interessante. Pedro só foi se converter mais tarde. Ele falou tudo isso, ele vivenciou tudo isso e ele não era crente. Olha aqui quando eles estão comendo a última ceia, Jesus disse a Pedro, olha o que Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Imagine a cena, peneirando para tirar a impureza, para tirar tudo aquilo que não é trigo, para ficar só o trigo. Jesus está dizendo que Satanás, ele reivindicou para peneirar. Ele ia fazer algo que iria tirar Pedro do lugar. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, ele tinha um tipo de fé. Claro, ele tinha, porque ele rogou para que a fé dele não desfalecesse. Pois, olha que frase, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Isso está no livro de Lucas, capítulo 26, versículo 31 e 32. Sabe, aqui fica claro que às vezes uma pessoa ouve, vive o sobrenatural de Deus, uma pessoa que ela tem um monte de coisa que ela já viu, está na casa de Deus, está indo nos cultos, está fazendo a coisa que ela acha que está certa, mas ela ainda não se converteu. Jesus falou isso para Pedro. Jesus mostrou que ele pensava errado de si mesmo. Pedro tinha acabado de dizer, olha, todos podem te negar, eu nunca vou te negar. Sabe, nem que eu tenha que morrer contigo, não vou te negar. E eu gosto que a Bíblia ela não esconde absolutamente nada. Os pecados são expostos, porque isso também edifica a nossa vida. Quantas vezes a gente pensa que nós vamos conseguir, vamos fazer, e de repente nada daquilo acontece. Pedro tinha uma imagem de si, da força dele, do braço dele, do poder dele, mas ele não tinha entendido que era o senhorio de Jesus sobre a vida dele. Então, nós pensamos errado sobre quem nós somos e também o que nós podemos fazer. É isso que ele estava dizendo. E Jesus deixou muito claro, que eles fariam coisas até maiores. Mas Jesus deixou claro, Pedro, quando tu te converteres. Aquele não tinha sido o momento do arrependimento. Isso só aconteceu lá, na hora que Jesus está naquele local, estando apanhando, Pedro está ali em volta, naquela fogueira, e as pessoas começam, mas você também estava com ele? Eu não, nem conheço. Não, mas eu sei que você é Galileu. Não sei do que você está falando. Tem uma hora na palavra que diz que ele começou a praguejar. E aí o galo canta. Naquele momento que o galo cantou, ele virou o rosto e ele olhou. Jesus estava olhando para ele. E ali ele chorou amargamente. Ele reconheceu, ele se arrependeu. Ele sabia. Ele sabe tudo sobre mim. Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Naquele momento, ele pôde ter esse encontro com Jesus. Então, vamos voltar à passagem inicial, onde André, ele vai procurar o seu próprio irmão. Ele mesmo quer levar essas boas novas de salvação, de restauração, de cura, de libertação, para aqueles que são os seus familiares, a sua própria casa. A nossa parte, eu já disse isso, a nossa parte é pregar.
pregue a tempo e a fora de tempo. A parte do Espírito Santo é Ele que converte, é Ele que revela o Pai, é Ele que traz consciência de pecado, é Ele que mostra a necessidade que as pessoas têm, que todos nós temos, de um Salvador. É muito bom você saber e pensar, mas Ele é Salvador? Salvar do quê? Da morte eterna? Também. E aí você vai passar a eternidade com Deus. Mas e o senhorio dele no teu dia a dia, enquanto você está aqui nessa terra? É isso, nós precisamos pregar. Nós precisamos abrir a nossa boca, mas nós também precisamos estar, além de pregar, nós precisamos orar. Orar para quê? Qual é o sentido? Para que Deus abra os ouvidos daqueles que nós vamos falar a palavra de Deus. Pode ser seu parente, como pode não ser. Pai, em nome de Jesus, abra os ouvidos, efatá, porque eles estão surdos, têm ouvido, mas não ouvem. É por isso que a palavra de Deus, várias vezes Jesus falando, ele fala, aqueles que têm ouvido, ouça. Você pode ter ouvido, mas não está ouvindo. Você tem aqui, ó, o teu ouvido, mas você não está ouvindo. Então, queridos, o que Deus está dizendo é que nós também precisamos orar. Abra os ouvidos. Abra também, Senhor, os olhos. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo cega o entendimento. Ele cega os olhos. As pessoas estão olhando, estão enxergando, mas não estão vendo nada. Não estão vendo o caminho que estão seguindo. Há caminhos que são caminhos de morte, vão levar à destruição. E elas não estão nem percebendo que aquilo ali é uma cilada, que vai dar ruim, como os jovens falam hoje, né? Que não é o caminho certo a ser seguido. Então ore não apenas pelo ouvido, mas também pelos olhos, mas ore também pelo coração, para que Deus tire o coração de pedra, dê um coração de carne, para que Deus tire tudo aquilo que está atrapalhando a palavra dele de crescer, da palavra dele ser dita, das pessoas poderem ouvir, entender, e que aquela palavra entrando no coração, ela possa produzir raiz, possa brotar, possa produzir frutos. Então, essa é uma parte que nós podemos fazer. Pregação, seja em palavra ou até mesmo no viver com Cristo, um novo viver, que às vezes a sua ação vai falar mais alto do que aquilo que você fala. E por outro lado, que você possa orar. Esses dois instrumentos na mão de Deus é que muda todas as coisas. Deus abrindo ouvidos, olhos e o coração, a palavra vindo, entrando, a pessoa tendo a clareza, nossa, como é que eu pude fazer isso? A pessoa começando a ouvir a voz de Deus, está tudo aberto. E aí eles vão ser alcançados. Nossa parte, pregar e orar. Vamos orar agora? Pai amado e querido, Senhor, nós temos tantos queridos, Pai, tantos familiares, tantos irmãos, que nós precisamos ver a Tua obra, que nós precisamos ver o Teu mover, que nós queremos que eles sejam alcançados pela Tua graça. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu oro, eu te peço, Senhor, vá buscá-los, vá alcançá-los, levanta vidas, outras se forem necessários, para poder falar do Teu amor, para poder ensinar a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, nos dá sabedoria, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de graça para poder falar, nós precisamos às vezes até mesmo de simpatia, Pai, porque às vezes a gente sem sabedoria, ao invés da gente atrair, a gente afasta as pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Salva os nossos queridos, salva os nossos familiares, salve aqueles, Senhor, que nos perseguem, salve aqueles que criam ciladas contra nós, Pai. Não é apenas os familiares, nós estamos aqui como sal e luz nessa terra e nós precisamos, Pai, abençoar, nós precisamos falar, nós precisamos resgatar muitas vidas que estão perdidas, que estão na mão de Satanás. É isso que eu oro, é isso que eu oro e que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém? Não é linda a palavra de Deus? Então a tua parte você continua. Prega, mesmo que seja em palavra ou em vida, mas ore e peça a Deus, salva os nossos queridos, salva os meus familiares, salva os meus irmãos. Fica com Deus e Deus te abençoe.
Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!